Ó, nessa questão 5 ele diz assim, é um site especializado em automóveis, foram, né, avaliar 5 modelos de carro que diz a respeito o quesito consumo de combustível por quilômetro. Então, pessoal, veja, isso aqui é extremamente importante, ó. Ele já falou pra gente tudo que a gente vai precisar para a questão, basicamente. Então, ele disse que o consumo é uma relação da quantidade de combustível, certo? Então, da quantidade de combustível por quilômetro, beleza? Então, veja, se ele falou para aqui que é a respeito do consumo de combustível por quilômetro, então eu já tenho a equação, né? Então, nessa tabela do consumo, deixa eu botar só mais bonitinho, vai ser a distância não, o consumo de gasolina em litros, então volume, dividido pela distância, beleza? Então, quando a gente fala na matemática, um por 2, 3 por 2, né? Então esse por, né? Um pelo outro tem um papel de divisão, tá certo? Então, é uma divisão entre o consumo de combustível por dividido por quilômetros, beleza? Então aqui a gente definiu a fórmula como ele vai estar, beleza? Se a gente definiu a fórmula, qual é o cuidado que a gente vai ter agora para resolver a questão? A gente vai ter que analisar cada situação que está aqui, né? Então, do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto carro em frações. E disso a gente vai ver quem teve o melhor, não é isso? Quer dizer, ele não diz ainda, mas a gente vai ver, né? É o que ele diz lá embaixo no comando. Mas qual é o detalhe? Quando a gente for fazer esse tipo de questão, é uma questão que o Enem adora colocar. Então, nessa perspectiva, a gente tem várias formas de estar resolvendo ela. Muitas pessoas acabam dividindo logo, né? Mas existem algumas maneiras da gente tentar diminuir os cálculos que a gente vai acabar tendo. Beleza? Aí a gente vai mostrar um pouquinho. Vamos antes só fazer o seguinte: vamos só dar uma lidinha no restinho do comando que ele falou aí pra gente. Tá certo? Então, no comando, ó, ele vai falar aqui pra gente, ó. Cadê? Deixa eu baixar. Não, aqui já dá pra ver, né? Ó, ele fala pra gente o seguinte: um cliente interessado em comprar um dos 5 carros, analisando os valores da tabela, pretende escolher o veículo que percorreu maior distância por litro. O carro que o cliente deve comprar. Então, veja, ele quer o que percorra maior distância por litro. Então, ele mudou aqui ó, no final, ó, veja. Então, ó, se a gente fosse ver só isso, a gente podia ter errado. Então, Lucas, tu disseste no começo que era o suficiente. Eu disse que seria quase suficiente, não foi? Era muitas vezes só o que a gente precisava. Só que aqui no comando, ele muda a ordem, ó. Então, veja como a gente tem que ter cuidado. Ele quer percorrer a maior distância por litro. Então, cuidado. Se é a maior distância por litro, ele trocou a ordem, ó, ele mexeu aqui, ó. Ele quer quem tem a maior distância por litro. A distância pelo volume, tá certo? Aí qual é o cuidado agora da gente? A gente teria que fazer cada um, Lucas. Então, por exemplo, eu pegaria 30 e dividiria por 5. Aí você acha 6. Então quer dizer que é 6 quilômetros por litro. É isso? Seria, né? Então seria a ideia mais objetiva da gente. Mas como é que a gente poderia ganhar um tempinho? Pensa assim comigo, ó. Vou olhar o primeiro com o quarto, beleza? Se você olhar, ele tinha 30. Ele percorreu 30 e gastou 5. Nesse quarto, o quarto ele percorreu mais e ele gastou menos. Poxa, então, se eu fosse pensar na hora de fazer o cálculo, não faz sentido eu pegar e a minha resposta ser um, uma vez que o 4 ele andou mais, enquanto ele percorreu
enquanto ele gastou menos. Então, veja, se ele andou mais com menos, né, com menos litros gastos, então não faz sentido ele ser mais econômico, né? Ele andar uma distância maior por litro. Beleza? Então, eu já sei que não seria o primeiro, tá bom? Qual é o detalhe agora? Se você fosse, por exemplo, comparar o quarto com o quinto, vê como é de boa. Ó, então o quarto seria 32 sobre 4, não é isso? Não divide ainda. O outro é 15 sobre 2. Aí você faz assim, Lucas, poxa, não dá para comparar. São valores bem distintos. Aí o que é que você faz? Se aqui embaixo é 2, o que é que eu teria que fazer para chegar no 4? Eu não tenho que dobrar, então eu vou dobrar a fração em cima e embaixo. Então ela vira 30 sobre 4. Então, se ele tivesse andado 30 quilômetros, ele teria gastado 4 litros. Aí você vai perceber comigo que, se os dois gastaram o mesmo, quem foi que andou mais? O 4 ele andou 32, enquanto o outro só andou 30. Então, até agora, a minha resposta seria quanto? Até agora, a minha resposta seria o 4. Beleza? Então, é uma das maneiras de você fazer, né? Então, Lucas, para mim fica difícil de perceber. Posso só ir fazendo? Você pode. Mas qual é o detalhe? Você tem que arrumar maneiras de ganhar tempo na hora da prova. Então, você fazer uma análise antes de fazer o próprio cálculo, né? Você fazendo a divisão mesmo, você já ia ganhar um tempinho. Beleza? Ó, se eu fosse analisar, por exemplo, agora, esses dois, eles têm valores bem feios, né? Vamos dizer assim. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu analisar o 32 sobre 4 e analisar o 40 sobre 5,5. Veja, se a gente fosse pensar, eu consigo deixar esses dois valores que estão aqui em cima iguais. Então, Lucas, eu poderia dividir os dois, por exemplo, por 4, né? Então, dividiria os dois, quer dizer, para chegar, por exemplo, aqui seria para ficar no 4, né? Eu vou dividir por 10 e aqui eu dividiria por 8. Posso, né? Então, eu poderia fazer sem problema nenhum. Eu poderia pensar em multiplicar? Posso. Multiplicando costuma ser um pouco mais simples, né? Para a gente perceber, né? Para fazer a conta nem sei, mas para perceber é melhor. Então, assim, se eu fosse multiplicar, eu tenho que chegar num valor igual para os dois. Então, de maneira mais mecânica, para a gente encontrar eles, você poderia pensar no MMC, ó. Por 8, 4, 5, aí por 5, 2 e 2, para gente fazer mais rápido, né? Então, ó, aqui vai dar 10, aqui vai dar 16, então ele consegue chegar no 160. 32 vezes quanto para chegar em 160? Você ia ver que é vezes 5. Então, embaixo também tem que multiplicar por 5, dá 20. E para cá, como é que o 40 vai chegar em 160? Eu multipliquei por quanto, ó? Aqui eu tive que multiplicar por 4. Então, se eu multipliquei por 4 em cima, eu vou ter que multiplicar por 4 embaixo. Então, deu quanto, ó? 22. Então, pensa agora comigo, ó. Tem 160 por 20 e 160 por 22. Como é que eu vou saber agora, Lucas? Veja, eles andaram a mesma quantidade de quilômetros. Mas quem gastou mais? Esse cara, ele gastou 22 litros, ó. Então não pode ser ele. Teria que ser o 2. Então, até agora, o que é que a gente viu, né? Quer dizer, o 2, né? Cadê? Não, o 2 é que eu tirei, não foi? Então, eu tirei o 2. Perdão. Então, até agora, a gente tinha já tirado o 1, o 2 e o 5. Lucas, está levando muito tempo. Veja, na hora da prova eu não vou sair explicando para resolver, né? Então, claro que seria mais rápido, né? Então, estou fazendo aqui para você criar um costume, beleza? Então, como a gente viu, o 40 sobre 5,5 ele teria, quando andasse os mesmos 160, ele gastaria 22 litros.
Beleza? Então fica muito mais prático da gente conseguir interpretar o evento. O detalhe agora é com 35 sobre 3,8 e o 32 sobre 4. Beleza? Aí você vai fazer assim, ó. Poxa, Lucas, então, vamos analisar feito tu falou da outra vez? Ele andou, olha comigo, ó. Ele andou mais que o 4, mas que ele gastou o quê? Menos. Poxa, então já tem uma resposta. Se esse cara, ele andou mais e gastou menos, então esse cara foi mais viável, né? Ele vai ter gastado mais por quilômetro, ele é mais econômico, né? Então, eu não precisaria fazer nenhuma conta específica assim, né? Então, eu poderia fazer só análise de cada fração. Então, com certeza, a resposta é a letra C de casa.